Depois a gente volta com mais informações para você. Nós vamos ter a participação aqui de uma parapsicóloga. E se você quiser, tem alguma dúvida na parapsicologia, psicologia, não sei, pode mandar sua pergunta para cá também através de SMS, tá bom? Nós vamos ao intervalo rapidinho, voltamos já já. Estamos de volta. Falei que era só um minutinho, né? Pois é, aqui a informação não para mesmo, tá certo? Até as 2 horas da tarde, tudo que aconteceu em Joinville nas últimas 24 horas ou no final de semana, né? Que é o nosso caso agora, porque hoje é segunda-feira, você vai acompanhar a partir de agora. E ainda nesse bloco, nós temos a entrevista com uma parapsicóloga. Então, se você tiver alguma dúvida referente à hipnose ou, de uma certa forma, qualquer problema que as pessoas possam ter aqui ligado à parapsicologia ou à psicologia, pode mandar pergunta para cá também, tá certo? Vamos continuando aqui, que agora o nosso assunto é outro. Nós estamos recebendo a professora Silka Maluta. Ela é parapsicóloga e vai conversar sobre esse assunto aqui com a gente, né? Desprender um pouquinho de tempo e nós vamos estar tirando dúvidas aí de você. Aliás, como tem gente que se interessa por assunto ligado à área da saúde. E a parapsicologia também faz parte desta área, tá certo? E olha, nos dias atuais, com tanta correria, com tantos problemas, cada vez mais as pessoas estão precisando da ajuda de psicólogos e também de parapsicólogos. Dona Silka, boa tarde, seja bem-vinda. Pedi para falar no microfone aqui. Aí, mais pertinho aqui. Aqui, Dona Silka. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui para falar sobre parapsicologia e informar a peraí, comunidade. Dona Silka, assim também. Isso, assim? A gente fica mais aqui. Uhum. Essa vai ser a sua câmera também. Dona Silka, vamos começar falando primeiro o que é, e isso até é uma dúvida que eu tenho. O que é a parapsicologia? Então, a parapsicologia, ela trabalha com o subconsciente, tá? Uhum. Ela é uma terapia diferenciada da tradicional, porque ela visa o subconsciente, onde estão todas as nossas programações mentais, traumas, que vêm desde o ventre materno. Pois é, por exemplo, isso é muito engraçado, né? Tem pessoas assim, que às vezes não sabem. Ela tem, por exemplo, medo, mas medo, pavor de barata. E às vezes o problema dela estava antes do nascimento, quando a mãe ela já estava sendo gerada e a mãe teve um grande susto, um grande medo, às vezes com um inseto, uma cobra, um acidente de carro. Tem gente que não consegue dirigir, não é verdade, até hoje, porque tem medo, tem pavor, não consegue, ou de elevador, né? E às vezes foi alguma coisa que aconteceu lá no passado dela, antes do nascimento mesmo. Antes do nascimento mesmo, fica lá com programação mental. E muitas vezes ela diz, não, eu não vou ter medo, mas chega na hora ela tem. Porque existe esse arrasto no inconsciente dela. A pessoa para, ela não consegue nem se mexer. Assim como tem gente que tem pavor de falar em público. Exatamente. Então, essas coisas que foram programadas lá, talvez no primário, né? Então, isso pode ser desensibilizado de uma maneira mais rápida e correta, através do subconsciente, desprogramando aquilo, sabe? Mas tem cura, dá? Tem, você consegue? Sim, é um tratamento? É um tratamento e para algumas pessoas até em 3 sessões se consegue, outras levam um pouquinho mais, né? Mas é medo de dirigir, medo de avião, medo de dentista. Qual é o medo mais comum que a senhora tem percebido que as pessoas têm? Falar em público. Falar em público é o principal medo. Também medo. tem muito medo de avião, né? Também existe isso, né? Mas tudo bem, mas o medo de falar em público, muitas pessoas precisam falar em público por causa do trabalho deles, e eles têm um resultado assim, na primeira sessão, eles voltam para a segunda sessão dizendo que conseguiram falar em público e se saíram muito bem. Olha só que legal. E qual foi a pessoa, o paciente que lhe procurou assim, com medo ou com pavor, não sei, a coisa mais estranha que você viu? Mais estranha, tem muitas coisas estranhas. Mas assim, tem alguma coisa que lhe chamou a atenção? Ah, sim, é medo de passar em ponte. Passar em ponte? Medo de passar em ponte, ele caminhando assim na ponte, né? Ele não passa em ponte, ele tem medo, ele trava, evita passeios que tenha que passar em ponte, ele caminhando. Se passar dentro do carro, tudo bem ainda, sabe? Mas caminhando. Está lá na infância dele. Tá? Olha, aí você descobriu, né, através, claro, que é um tratamento. No meio do tratamento, descobriu que o problema dele foi gerado lá na infância. Estava ainda na mente dele ainda. Sim, fica. Tudo que foi programado, tanto ele ter vivenciado como presenciado. Ele pode não ter passado por aquele trauma, mas ele viu em alguém, aquilo marcou tanto nele, né, que fica.
Bom, por exemplo, outra coisa que eu vejo e que isso também marca muito, a criança, que quando ela teve uma criação, a família, o pai maltratou muito, não teve o amor do pai, não teve o amor da mãe, alguma decepção, a mãe abandonou a família, ou o pai era alcoólatra, bebia muito, batia na criança, isso tudo ele traz também lá? E vai, em algum momento aquilo vai vir com força? Isso vai bloqueando a vida dele, na vida profissional, na vida familiar, social, ele se sente travado, limitado, né? E tem que ir lá no subconsciente, naquela vivência dele, para desbloquear, desvincular as emoções. Tá? Eu estava vendo também que a hipnose é uma ferramenta que vocês utilizam também para o tratamento desses problemas, né? Exatamente. Quando você for num parapsicólogo, no hipnólogo, você sempre deve ver se ele está credenciado, tá? Credenciado, porque pela própria vivência. E a pessoa que vai fazer, assim, o que eu imagino, né, o pouco de informação que eu tenho, a pessoa que vai fazer isso, o tratamento, né, aí por isso que você tem que procurar um bom profissional, porque isso, quando ele faz a hipnose, ele abre uma janela dentro da sua, como se fosse, vamos falar na questão da linguagem do computador, né, você vai lá e abre uma janela, abre um documento que está guardado lá. Então, essa pessoa tem que abrir esse documento, ler, entender o que está acontecendo e fechar. Né? E fechar, e de preferência apagar, talvez, para você não ter mais aquele problema. Ou, né, agora, se ele deixar alguma coisa aberta lá, pode piorar ainda mais. Sim, não se apaga, né? Ela é apenas desvinculado. Ele passa a ver aquela situação no cotidiano dele, mas ele não tem mais aquele vínculo, aquela emoção. Ele lembra, mas não tem mais a emoção. Olha, Esse é o método correto. A Marilene, lá do Liliu, mandou uma pergunta aqui interessante, que eu também é uma dúvida que eu tenho. Ela está perguntando se a parapsicologia ajuda no tratamento às drogas, por exemplo, né? Sim, ajuda muito. Quando a pessoa nos procura e ele tem necessidade, efetiva mesmo, de sair das drogas, tá? E realmente se faz um trabalho, tenho tido resultados, mudança de comportamento, leva um pouquinho de tempo, mas acontece realmente. Mas esse tempo não é assim, um ano, não. Em poucas sessões, digamos assim, o máximo 10 sessões, sabe? Mas quando a pessoa procura mesmo e quer ficar livre disso, daí se trabalha com a regressão, porque o motivo, a causa de ter levado a ele a se drogar. Tudo tem uma causa, geralmente? Sim, tudo tem uma causa. Sempre tem uma causa. O medo tem uma causa, aquele medo descontrolado, né? Porque medo é normal todo mundo ter, né? Mas o medo descontrolado tem uma causa. Tem. E se faz isso com a regressão. Para ir na causa e dessensibilizar, desvincular aquilo. Olha só que interessante. E a pessoa, depois que sai da terapia, ela lembra, sabe? Porque isso vem a nível de consciência para poder se trabalhar. Tá? Mas o sensor crítico dela fica afastado durante esse trabalho. Não ausente, mas afastado para que as imagens venham na sua totalidade, como realmente ela é. Por isso que pode se trabalhar e desvincular. Outra coisa importante também, que eu vou ficar aguçando aqui, né? A gente sabe que principalmente para um pai ou para uma mãe, a perda de alguém, um filho, por exemplo, não qualquer pessoa quando você ama, é um momento muito difícil, né? E tem gente que não supera isso, né? Não consegue mais viver, vive a perda, aquela perda, o resto da sua vida. A parapsicologia pode ajudar também a curar esse, não a curar, eu digo, mas pelo menos a enfrentar isso, né? Exatamente. Libertar, acho que essa é a palavra, né? Sim, temos ferramentas para isso, para ajudar pessoas que tiveram perdas na família. Existem ferramentas eficientes para se desligar dessa emoção e dessa dor. Olha, eu também, eu não sei se a produção preparou, tem o telefone aqui da Ilka, da Silca, aliás, da Silca. Tem o telefone ali dela? Não? Não? Eu vou dar no ar aqui então, olha, o telefone da Silca, para quem quiser mais informações também, porque esse é um assunto muito legal e o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu sei da quantidade de pessoas aí que têm enfrentado uma série de problemas e não sabe às vezes a quem recorrer, sabe, Silca? E aí tem tratamento. Então todos os seus medos, todas as suas aflições, as suas dificuldades, as dificuldades do seu filho também, porque muitas vezes foi lá na hora que ele estava sendo gerado, no ventre ainda, que ele acabou tendo aquele problema, e isso tem cura, tem tratamento. Só que a gente tem que buscar, claro, a pessoa certa para isso. Olha, o teu telefone da Silca aqui é o 3433-5360. Vamos lá? Pode anotar aí? 3433-5360. Tem o celular da Silca também, que é 8449-8400. Fácil, né? 8449-8400. E o e-mail. Silca Maluta, Maluta com 2 T's. Silca com S. silcamaluta@terra.com.br.
Ela é terapeuta nesta área desde 1981, tá certo? Silka, obrigado pela sua participação. Nosso bate-papo foi ótimo, né? Viu? Adorei também. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto ainda, tá certo? Muito. Perfeito? Silka, mais uma vez, obrigado. Então, um grande abraço a você.